Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola aqui no Canal 9. Hoje, segunda-feira, dia 3 de setembro. E nos destaques de hoje, Salvador recebeu nesse final de semana a segunda etapa da Copa Brasil de Bicicross. Vamos falar do Esporte Clube Vitória, que empatou sábado contra a equipe do América de Natal. As notícias do Bahia, que vai respirando aos poucos a competição. Venceu ontem a equipe do São Paulo em Pituaçu. Essas informações e outras você acompanha a partir de agora no programa Turma da Bola. Eu sobrevivi ao terremoto do Haiti. Nadei contra as enchentes do Brasil, do Paquistão, nos tsunamis da Indonésia e do Japão. Resisti ao cólera na Etiópia, à tuberculose no Quênia, passei fome na Somália e sofri com as minas terrestres no Camboja. Fui violentada e contaminada nos conflitos do Kosovo e da Chechênia e resgatada de furacões na América Central. Já retirei balas das minhas pernas, braços, peito e cabeça. Mas eu não sou invencível, nem imortal. Eu sou a esperança. Médicos Sem Fronteiras, 40 anos indo além da medicina. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. De volta aqui no programa Turma da Bola e vamos falar também de Bicicross. Esse final de semana, Salvador recebeu a segunda etapa da Copa Brasil de Bicicross e eu estou aqui com um convidado que é especialista no assunto. Estou aqui com Denivan Nunes, presidente da Federação Baiana de Bicicross. Seja bem-vindo. Da associação, né? Seja bem-vindo. Eu gostaria de agradecer a todos. Foi um evento muito bonito que aconteceu na cidade de Salvador pela segunda vez. E a festa foi maravilhosa. Mas precisamos muito de apoio mais. O governo tem apoiado bastante, mas ainda não é o suficiente. Precisamos mais. Precisamos fazer uma nova pista para atender um campeonato mundial. E aquela pista não há condições de atender um mundial. A gente vai fazer o seguinte, a gente fala em detalhes daqui a pouquinho a respeito disso, Denivan, e também do evento que aconteceu esse final de semana. E eu também tenho outro convidado aqui, colega nosso, narrador esportivo, J. Carlos, está aqui conosco como nosso convidado. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos amigos da Turma da Bola. Estamos aqui, depois de uma rodada onde Bahia e Vitória, o Vitória conseguiu um empate, que soou como uma vitória. E o time do Bahia conseguiu um triunfo importante que dá pelo menos aquele ânimo para respirar e para sair daquela famigerada zona do rebaixamento. Muito bem, então, portanto, são os nossos convidados, vamos bater um papo, vamos falar muito ainda sobre Bicicross, enfim, e sobre a rodada desse final de semana, tanto da Série A como da Série B. Mas esse final de semana, como eu falei, Salvador recebeu a segunda etapa Copa Brasil de Bicicross no Corsário, um evento que começa a revelar vários talentos para o Bicicross da Bahia. Esporte praticado com bicicletas especiais, o Bicicross é uma espécie de corrida em pistas de terra. A modalidade surgiu na Europa no final da década de 50 e se popularizou na Califórnia no começo dos anos 60, chegando ao Brasil ao final da década de 70. Hoje, a modalidade é cotadíssima pela juventude brasileira e na Bahia não é diferente. A
Copa Brasil de Bicicross já caiu nas graças do povo baiano, que costuma receber o evento anualmente, aqui na pista da Praia do Corsário. O evento agitou a orla da capital, com a presença de atletas de todas as regiões do país e com a participação especial do colombiano Sérgio Salazar, piloto olímpico, que brilhou em 2008 em Pequim. Inclusive tem atletas da seleção brasileira presente aqui, tanto da masculino como da feminino, que está disputando pontos do ranking nacional para permanecerem na categoria dentro da seleção brasileira e está disputando essa categoria as provas internacionais que soma ponto para as Olimpíadas. Quais são os maiores destaques a nível nacional que estão presentes aqui na competição? Em Salvador tem o Gustavo Mesquita, campeão mundial do ano passado. Tem o colombiano Sérgio Salazar, que participou das Olimpíadas de 2008, representando a Colômbia. Tem o Igor Martins, também da seleção brasileira. A Tainara Morosini, finalista do Júnior no Mundial deste ano, uma promessa para as Olimpíadas de 2016. E tem as meninas, a Bianca Quinalha e a Priscila Carnaval, também que integram a seleção brasileira. As provas foram realizadas na pista Tertuliano Torres, na Praia do Corsário. Estiveram presentes na competição pilotos de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e da Bahia, que foi representada pelas cidades de Salvador, Itaberaba, Paulo Afonso, Lauro de Freitas, Camaçari e Candeias. Quais são os maiores nomes hoje na Bahia do Bicicross? Hoje tem o Diego Carvalho, que é de Feira de Santana, tem o Leonardo Cazé, um de 16 anos, que é uma promessa da Bahia para o próximo ano, que é a Júnior, que é uma categoria que antecede a categoria Elite. Tem os garotos Jaldo e o Caio, da categoria 12 anos, também são as promessas aí da Bahia. E a Thaís, de Feira de Santana, mas corre pela equipe Salvador, que vai correr na categoria Elite. Ela que na primeira etapa da Copa Brasil, ela foi segundo lugar lá. Então ela vai disputar em casa aí essa primeira colocação do ranking. Eu acho que são esses pilotos aí que são os principais, assim, mas tem muitos pilotos bons, mas esses são os que estão mais em destaque. E você, quais são os seus principais títulos? Campeão latino-americano, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão baiano, campeão da Copa do Brasil, semifinalista do Campeonato Mundial, fiquei entre os 10 melhores do Campeonato Mundial por 2 anos seguidos. Pan-Americano, fiquei em 4º lugar no Campeonato Pan-Americano. Então tem muitos resultados que tenho participado de provas fora e trazendo para cá, para a Bahia, e levando cada vez que eu vou para fora do país, sempre levando 1, 2 pilotos para que possa mudar a realidade aqui do esporte dentro do nosso estado. A etapa Bahia da Copa Brasil de Bicicross teve a participação de pilotos de 34 categorias. Essas categorias elas são divididas por idade, elite e masculino, que são as categorias olímpicas. Então, além das categorias de challenge e cruisers, que são divididos em meninos de 5 a 45 anos, então são subdivididos por idade a cada 2 anos. Então são 7, 8, 9, 10 anos e assim por diante. Apesar da grandiosidade do evento impressionar, o apoio governamental ainda é pouco para a modalidade no estado, segundo o Leonardo. Nossa modalidade também precisa de muita ajuda, a gente tem muita dificuldade para os atletas ter apoio para participar das competições fora, até organizar mais provas como esse nível dentro do estado. Eu acho que o estado precisa de um campeonato baiano com uma estrutura melhor e oferecer para os pilotos locais uma oportunidade de estar participando de mais provas com mais estrutura e montar uma seleção para ajudar esses atletas, porque assim a gente vai conseguir montar uma seleção para tentar buscar pontos olímpicos. É um processo que precisa ser feito e junto com isso a pista, todo o treinamento. Então, sem um apoio de patrocínio, sem apoio do estado, é impossível fazer isso. Tantos problemas, como é ser um atleta profissional aqui na Bahia? É muito difícil ter apoio e viver do esporte dentro do estado da Bahia. Recentemente o governo fez o sistema Bolsa Esporte, que tem ajudado bastante, mas não é o suficiente para manter todas as despesas de um atleta que pretende ir numa Olimpíada. Então
é muito complicado sair da Bahia e conseguir um resultado fora. Então é por isso que todos os pilotos que conseguem esses resultados, os atletas da Bahia conseguem esses resultados fora do país, eles são bem aplaudidos por todos os baianos, porque é difícil sair da Bahia e ganhar fora, principalmente nos esportes radicais, como é no skate, no surf, no bicicross. Então é muito complicado. Se não tiver apoio e estrutura, talento tem muitos, mas sem estrutura não tem como. Apesar de todos os obstáculos, os atletas não desanimam e seguem movendo terras para que o sol continue brilhando para o bicicross baiano. Muito bem, tá aí, portanto, o Bicicross aconteceu, essa etapa da Copa Brasil em Salvador esse final de semana. E Denivan Nunes está aqui, o presidente da Associação de Bicicross, falando a respeito desse evento. Fala pra gente, foi sucesso absoluto o evento? Foi um grande sucesso e o melhor de todos que nós tivemos a oportunidade de ter um campeão mundial na nossa cidade e ainda um colombiano também, né? Uma pessoa de outro país está aqui presente. Pra gente, esse do colombiano Bicicross, participou das Olimpíadas de Pequim, não é isso? Exatamente, um rapaz que tem nome na história. E a Colômbia tem muitos campeões, mas ele é um dos mais cotados, né? E ele teve presente. E pra gente foi uma honra. Evento, né? É verdade. Agora, como anda o Bicicross? Bem, Na Bahia, você que faz etapas aí pelo estado, como é que anda? O Bicicross no estado da Bahia precisa melhorar mais, precisa que as prefeituras apoiem mais o Bicicross, porque precisa de uma grande estrutura, uma boa pista, uma boa premiação para trazer os atletas para a cidade, visitar a cidade. E o Bicicross é uma família. Quando um piloto de Bicicross chega na cidade, chega uma família. Então isso é interessante, os hotéis ficam lotados e a festa fica bonita, né, na cidade. Essa competição faz parte do calendário nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo, né? Verdade. E essa pista, o Tertuliano Torres, você estava falando para mim que foi quem trouxe o Bicicross aqui para Bahia, né? Por isso deu o nome da pista a ele. Tertuliano Torres foi uma pessoa muito importante na vida do Bicicross, onde ele era um piloto de ciclismo olímpico. Esteve em São Paulo para correr uma prova e viu o Bicicross. E aí ele trouxe para o estado da Bahia. Mas infelizmente ele não teve muita sorte porque ele sofreu um acidente de moto. E aí o Bicicross estava se acabando no estado da Bahia. Aí eu estava iniciando o Bicicross, pude conhecer um pouco dessa trajetória. Aí tive assim a capacidade de montar uma associação, onde eu montei um grupo de trabalho muito bom, onde hoje nós temos a Carmen, que é a mãe do Bicicross, eu considero ela como se fosse a mãe do Bicicross. E estamos trabalhando junto. Eu, a Carmen, o Leonardo e todo o grupo, e o Bicicross está se levantando, cada dia que passa mais. Eu estou vendo essa pista aí. Essa pista ela tem dimensão para uma competição internacional? Ela precisa fazer para a competição internacional, tem que ser outra pista. Nacional dá? Nacional... Ou dá para o gasto? Dá para... Mas ainda não é para ter alta performance? Ainda precisa, até para nacional precisa melhorar mais. E para a prova internacional tem que ser outra pista. Então essa malmente dá para o nacional? Exatamente. Precisa passar para o nacional, ainda precisa melhorar ela mais, precisa de uma boa largada que nós não temos. A largada está baixa, é um padrão já antigo. Mas para isso acontecer, precisamos de patrocínio, que o governo, a prefeitura, faça uma parceria forte e que pudesse ajudar mais, porque ainda não é... Tem ajudado, mas não é o suficiente. Tem contribuído, né? Mas não é o suficiente. Exatamente. Porém, eu queria que você também dissesse assim, vocês têm essas dificuldades, né? De criar atletas de alta performance aqui na Bahia. Isso é o quê? Depende também da pista? Depende desses incentivos? É verdade. Precisamos de uma boa pista e precisamos de recurso para manter esse projeto social que nós temos no Stella Mário. Como é que é esse projeto social? Esse projeto social é uma mini pista que nós temos lá, conseguimos um espaço, a prefeitura apoiou. E quem fez a pista? E eu e o Leonardo somos o que constrói a pista, né? Que arruma a pista. Então, vocês pegaram o terreno lá e vocês fizeram o resto, né? Exatamente. O terreno, a prefeitura doou os materiais, barro, todos os materiais que a gente precisava. E o Leonardo comigo construiu uma mini pista que chamam
é um berçário, onde o garoto inicia o bicicross. Então a população de Salvador, região metropolitana, como é que faz para ter acesso? Isso, nós temos o e-mail da associação, temos telefone e graças a Deus tem assim muitos alunos chegando lá. As pessoas já estão procurando a gente em todos os bairros, Lauro de Freitas, Itinga, Portão, o Estela ali, Praia do Flamengo, Cajazeira, então todo mundo já está procurando a gente. E está acontecendo esses treinamentos, né? Com 3 professores. Agora, o campeonato aqui, como é que é feito? São 2 etapas, se é aqui só em Salvador. Depois volta aquela imagem ali, eu estou vendo um menino ali no muro ali, né? Deram estrutura para vocês de banheiro químico, deram tudo lá, né? Você acha que eu vi uma imagem ali meio estranha, mas é outra história. Mas fala pra gente como é feito essas etapas. Conseguimos. Quando tiver no ponto, você me avisa aí. Vou tirar uma dúvida aqui de algo. Nós temos 3 etapas do Campeonato Baiano, ainda aconteceu esse ano em 3 cidades diferentes. Vamos ver essa imagem aí. Iniciou em Salvador, segunda etapa na cidade de Camaçari, a terceira em Itaberaba. Lá conseguimos um pequeno apoio da prefeitura, mas aconteceu. O importante é que aconteceu um baiano. Com muita dificuldade, mas aconteceu. Exatamente. Eu vou chamar J. Carlos também aqui para conversar com a gente, para... Você já andou de bicicleta, J. Carlos? Não, já andei de bicicleta, né? Quem é que nunca andou de bicicleta? Dificilmente, quando a gente chega assim, quando passa dos 20, né? Pode dizer que nunca andou de bicicleta. Já andei, mas nunca tive a oportunidade de competir, né? Porque você participar de uma competição como esta tem que ter bastante habilidade. Mas você já... Ali você sempre passa ali, vê a competição e uma das coisas que eu presto atenção, eu olho aquela pista e falo, pô Paulo, você critica, você bate demais. Não, não é bater demais. É porque eu percebo que é uma dificuldade muito grande desses atletas, a gente aqui que sempre foca o esporte olímpico, como dizem o esporte amador, o bicicross é uma competição, o bicicross é um esporte olímpico e a gente viu a performance dos brasileiros das Olimpíadas, né? Te agradou? A gente fica feliz em ver um brasileiro lá, mas precisa... Um brasileiro lá? Um brasileiro, quer dizer, o bicicross no estado do Brasil tem muitos brasileiros. Então precisa fazer um trabalho de base para a gente não colocar um brasileiro, colocar 3, 4 brasileiros, não um só. Então aquele um estava preparado, mas ele não teve tanta sorte assim que ele forçou um pouco, caiu e aí o Brasil está de fora. É isso que eu fico analisando, é índice, né? Para você chegar lá, né? Tem que atingir um índice, não é isso? É verdade. E aí você vê um brasileiro, tem 4 americanos, não sei quantos ingleses, enfim. E a gente, isso é tudo fruto da inoperância nossa de criar atletas de alta performance. Porque o cara precisa da bicicleta, precisa de uma pista. Essa pista daí tem a pizza, tem a pista. E a gente agradece, se ajoelha para a questão dessa pista aí. Porém, oferece condições de você fazer atletas de alta performance. É verdade. Tudo começa por uma base. Você não tem base. Nós temos que ter uma base preparada, com boa estrutura, equipamentos, lanche para aquela garotada que está começando, para chegar a ser um campeão olímpico. Como você acabou de falar, os países europeus, Estados Unidos, França, eles têm uma base, eles têm um apoio realmente do governo, do presidente, onde prepara o atleta para essas corridas olímpicas. Você acredita que a gente nas Olimpíadas agora de 2016 dá tempo para produzir atletas de alta performance para as Olimpíadas do Rio 2016? Olha, há tempo hábil para isso? Eu acredito que sim, porque o nosso país é um país rico, mas precisa que os nossos governantes preparem os nossos atletas, porque não adianta você colocar um atleta sem estar preparado, porque as equipes que vêm de outros países, ela vem preparada. A gente pode ver que os Estados Unidos é um país que tem muitas medalhas de ouro, França, mas ali, como eu te falei, é uma base construída, não é de um dia para a noite que você faz um campeão, tem que ter aquela base. Então você acredita que dá tempo ainda a gente não fazer feio nas Olimpíadas? Hein? Eu acredito que sim, porque o brasileiro... De quantos anos faltando aqui para as Olimpíadas agora? 4 anos, né?
Você acha que dá tempo de produzir atletas de Eu acredito que disputar de igual para igual com esses caras? Eu acredito que sim, porque o povo brasileiro é um povo forte e guerreiro. Eles não desistem. Se a gente sobrevive ao mensalão. E você acha, J. Carlos, também vem aqui para a conversa, você acredita que dá para a gente produzir atletas de alta performance? Vamos dizer, vamos ficar só no bicicross por enquanto, né? Indo para as outras aí é covardia. A Denivan foi bastante otimista, né? Acho que o governo tem que investir, mas o investimento começa na base, né? Você vê que em países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos e outros países, a gente vê que o aluno, quando ele entra já na escolinha, quando eu falo na escolinha, no infantil, né? Ele já começa já a ter algumas noções e de ter um direcionamento para determinado esporte, coisa que não acontece no Brasil. E você acha que a gente não vai fazer feio nas Olimpíadas? Dá tempo? Eu não diria assim, Paulo, fazer feio, né? Mas eu acredito que o Brasil não terá aquela performance que o brasileiro queria que tivesse, né? A gente tem países aí que estão anos-luz na frente do Brasil. Então eu acredito que o Brasil possa não fazer feio. Agora também não será aquela participação que todos esperam. Denivan está aqui conosco, ele que é o presidente da Associação de Bicicross de Salvador, tem a Associação de Bicicross de Salvador, da Bahia, tem a federação. Como é que é feita aí essa engenharia? Nós temos duas associações, que é a Associação Baiana, onde pede o evento para acontecer na cidade, e temos a Associação de Bicicross de Salvador local, onde administra toda aquela parte, né? Que é onde vai, qual é o atleta que vai participar e tal, aquela coisa toda, né? Do projeto social, enfim. E temos a Federação Baiana, que tem a parceria conosco, onde nós trabalhamos junto, parceiro, né? O Orlando, né? O nosso parceiro, e estamos trabalhando aí com o bicicross, tentando levantar mais e mais. A competição acontece o quê? São etapas? Quais são os municípios? Camaçari, Salvador? Salvador, Camaçari e, por enquanto, Taberaba. Mas eu acredito que breve, se Pujuca construir uma pista, vai haver o bicicross na cidade de Pujuca também. Você fez há 2 anos atrás também Pujuca, tentou implantar lá o bicicross? Como é que foi a história? O bicicross chegou na cidade através de um amigo, o Rogério, e eu recebi um convite na cidade, em Salvador, e aí eu fui prestar um serviço para um projeto social da nossa querida prefeita. E aí eu trabalhei 2 anos e saí um pouco triste porque o projeto teve que parar, porque precisava de uma boa estrutura e eu não tinha estrutura para atender a garotada da cidade. Muito jovem, interessado, jovens inteligentes ali naquela cidade. Uma cidade que me chamou bastante atenção, uma cidade que tem muito esporte, terceira idade, várias modalidades de esporte, karatê, capoeira, boxe, tem até campeão de boxe na cidade de Pujuca. E conheci todos os professores e todas as modalidades da cidade de Pujuca e fiquei muito feliz com aquela cidade, mas eu espero que um dia eu volte lá para fazer um trabalho com bicicross. Vai voltar sim, vai fazer também em Salvador. Agora, essa etapa que aconteceu esse final de semana em Salvador, ela tem índice? Como é que é feito? É uma etapa que nós recebemos. É a segunda etapa, né? A segunda etapa. A primeira foi em? A primeira etapa, a segunda que foi essa, não foi fácil para trazer essa etapa. Porque a gente, a associação, como eu te falei, tudo começa de uma base. A associação ela tem uma equipe que viaja para competir fora. Quantos atletas vão competir fora? Nós temos, às vezes mandamos 15, 16. Qual é o custo para levar essa garotada toda? O custo é alto, nós levamos 15 anos acima. O custo é alto porque é passagem aérea, é hotel, enfim. Equipamento, né? Equipamento, tem que levar ter bicicletas. Bons equipamentos, porque nós temos que estar com bons equipamentos para chegar lá de igual para igual. Claro. Mas conseguimos um apoio do governo do estado, ainda conseguimos comprar uns equipamentos bons. E aí a nossa equipe está preparada para ganhar algumas provas fora. E ganhamos até um campeão brasileiro, que é o Leonardo, lá fora, e conseguimos trazer esse título brasileiro. Agora, você disse que teve dificuldade para trazer essa etapa, a segunda etapa, Brasil. Nós temos que construir uma base, levar a equipe para correr fora e pedir à federação. E não foi fácil para trazer, porque ia mais para o sul, porque o sul tinha uma estrutura melhor. Há mais investimento. Mais investimento do governo, mais investimento das prefeituras local. Mas com toda a batalha nossa, conseguimos trazer 2 etapas. E o futuro... Quantos atletas disputaram esse final de semana?
Foi, acredito que quase 200 atletas. De vários estados do Brasil? Vários estados do Brasil. Nordeste inteiro, Sul veio, São Paulo veio. E até os países europeus mandou um colombiano. Foi uma honra para a gente ter um campeão aqui. Tanto brasileiro, mundial, como um campeão também. E esse colombiano, ele treina na Europa ou aqui ou no país dele? Ele treina, eu acredito que ele treina em outros países vizinhos também. E treina no país dele, que tem grande estrutura também. Muito bem, tá aqui Denivan Nunes. Denivan, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que você volte outras vezes, dando notícia a respeito do Bicicross em Salvador. E quem quiser participar, faz o quê? Ligar para o 99-347761, que nós vamos encaminhar para a associação, que fica a sede ali no Estela Maris, na Praça do Estela Maris, ao lado do ponto de ônibus. E as pessoas, temos a placa lá da associação, tudo, enfim, outdoor, onde as pessoas passam, já vê, já procura a gente. E nós temos a aula lá com 3 professores preparados. Quais os dias de aulas? Nós temos sábado, para atender a criançada menor. Dia todo? Pela manhã. Sábado a partir de qual idade? A partir de 8 anos. De 8 anos. De 8 a 60 anos. E temos à noite também, na quarta-feira e na quinta. Então, sábado, quarta e quinta. Isso. São os dias que atende lá no Estela Maris. Na pracinha do Estela Maris. Muito bem. Denivan, obrigado, viu? Falamos do Bicicross, a etapa que aconteceu, a segunda etapa nacional, aqui na Praia do Corsário, esse final de semana em Salvador. Daqui a pouquinho vamos falar do Vitória, vamos falar também do Bahia, o que aconteceu esse final de semana no Campeonato Brasileiro, Séries A e B. Daqui a pouco, instante só, aqui no programa Turma da Bola. Sometimes everything's wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. Hold on, if you feel like letting go. Hold on, when you think you had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Well, everybody hurts. Sometimes everybody cries. And everybody hurts. Hold on. Hold on. You are not alone. Sometimes everybody hurts. Sometimes, so hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Muito bem, de volta aqui no Turma da Bola para falar do Bahia, do Vitória. E recebemos aqui a visita do nosso Márcio Júnior, vai falar do Bahia, vai falar do Vitória. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos amigos sintonizados. Sintonizados o quê, rapaz?
Boa tarde, os amigos. É o rádio, telespectadores aqui da Turma da Bola do Canal 9. O Brasil, olha, conquistou mais 3 medalhas de ouro na Paralimpíadas de Londres. Dá pra gente ver as imagens aí, pra gente acompanhar. O Brasil que vai também conquistando espaço. Os nossos atletas, mesmo com tantas as dificuldades, consegue chegar lá do outro lado do mundo e fazer a sua parte dentro da competição. Então tá de parabéns os atletas do Brasil, que agora mudou de novo, viu? Não é Paralimpíadas mais não. É Paralimpíadas. Portanto, tem as imagens aí disponíveis para a gente poder falar aí. O Brasil, Paulo, inclusive, que está na 8ª colocação, tem 7 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Quer dizer, está dando um show em comparação aos atletas da Olimpíada tradicional, né? Pronto, a gente aguardando as imagens aí, tem as imagens, daqui a pouquinho a gente falando aqui, as imagens do Brasil no atletismo. Tá bom? Então, mas vamos falar de Bahia e Vitória agora, começando do Esporte Clube Bahia. O Bahia resolveu acordar, o que aconteceu? O São Paulo que jogou ruim, o que aconteceu? O time voltou a dizer não, agora eu aprendi a jogar futebol, o que aconteceu com o Bahia? É aquilo que a gente vinha falando, né, Paulo? A equipe do Bahia não é das piores do campeonato, não. Tem suas qualidades, tem suas peças. O JK que acompanha também o dia a dia narrando os jogos, sabe que a equipe do Bahia não é ruim, estava faltando encaixar. Depois que venceu a equipe do Santos, chegou o que é que um técnico novo não faz? Ele chegou com outro espírito, motivando os jogadores do Bahia, mostrando aos jogadores do Bahia que eles podem e que eles devem fazer também pela qualidade do elenco. E aí as coisas começaram a andar. Ganhou do Santos, ganhou bem do Santos com autoridade na Vila Belmiro, que não é uma coisa fácil. Apesar do Santos hoje não ser lá o maior clube do Brasil, apesar do Santos ter jogado bem em suas partidas, mas depende muito do Neymar. Como é o clube do Brasil hoje? Hoje, eu acho que o Atlético Mineiro está jogando muito bem, apesar de dar... Você está muito nivelado o futebol brasileiro, né? Não, mas é isso. Eu não vejo hoje, um time assim absoluto. O Atlético Mineiro tem jogado muito bem, apesar de não ter tropeçado nos últimos 9 pontos do Atlético Mineiro, ele só ganhou 2. Mas ainda, para você ver como o Atlético Mineiro fez aquela tradicional gordura, que ainda é o líder. De 9 pontos, conseguiu apenas 2 e ainda continua sendo o líder da competição. Vou perguntar a J. Carlos também aqui a respeito de quem é o melhor time do Brasil hoje. A gente precisa saber quem é o melhor time do Brasil, o time que tem a melhor performance do Brasil. Margareth está dizendo o Corinthians, mas o Corinthians é o primeiro. E aí ganhou a Libertadores e ficou nisso. Não, eu concordo que o Corinthians hoje tem um futebol mais bem montado, né? Tem um treinador que conseguiu dar uma cara ao futebol. Mas não tem um grande futebol. Agora, só que o time não está conseguindo, dentro do Campeonato Brasileiro, pontuar como se apresentou dentro da Taça Libertadores da América e até no próprio Campeonato Paulista. Mas em termos de elenco, em termos de jogar futebol, o Corinthians ainda é o melhor. O Bahia empatou com a equipe a gente acompanhou o jogo aqui, Corinthians e Bahia. O Bahia, sem os dois laterais, a duras penas o Corinthians conseguiu empatar. Inclusive o Corinthians, só interrompendo vocês, Tite disse que não vai usar mais os jogadores. Deixa eu a câmera para você. Pronto. Vamos esperar o posicionamento. Tite não vai colocar os jogadores titulares do Corinthians, vai ser agora no esquema de revezamento. Vai ser um jogador ou outro titular, porque ele quer preservar os atletas por conta do Mundial, que o Corinthians pode chegar à final com o Chelsea, caso o Chelsea e o Corinthians passem. Então ele deu entrevista dizendo... O Chelsea tomou 4 agora? Tomou 4 do Atlético de Madrid, Falcão Garcia arrebentou o jogo. Então Tite falou que o último jogo com todos os titulares do Corinthians foi ontem, inclusive ele acabou vencendo a equipe do Atlético Mineiro, o líder do campeonato, e ele não vai mais colocar os titulares para jogar, vai ser um esquema de rodízio, justamente para preservar os atletas. E aí? E a ambição do Corinthians acabou então, no brasileiro? Vai ficar ele disse que vai disputar respeitando os adversários e respeitando o campeonato. A gente sabe que mas aí é um time que não tem mais desejo, não tem ambição dentro do Campeonato Brasileiro. Será que o torcedor do Corinthians é isso que o torcedor do Corinthians quer? Um time sem ambição, só se preparando para o campeonato mundial. Enfim, é difícil você entrar numa competição, entrar por entrar. Pois não, mas é uma competição difícil. Agora, eu acho que o Tite quis se referir, porque pode ter um jogador lesionado, né? Falta pouco tempo para essa grande final, quer dizer, essa participação do clube no Mundial. 90 dias. Então, se você perde de repente um jogador de qualidade, tipo um Douglas, né? De repente você pode comprometer a participação do time numa fase tão importante para o Corinthians, que é esse Mundial de Clubes. E o Paulo falou aí da torcida e destacando também a torcida do Bahia no jogo de ontem. Bastou o Bahia jogar bem no jogo contra o Santos, vencer
para a torcida encher a casa. Os jogadores e a diretoria pediu o apoio da torcida, mas a torcida só ia se o Bahia começasse a ganhar. Claro, qualquer time. É isso. Inclusive, a gente falou aqui, o torcedor do Bahia é apaixonado, tá sempre com o time, mas não é bobo. Ele não vai pro estádio sabendo que vai pagar R$30 no ingresso, 40 na mão do cambista, porque as filas, ontem inclusive, a gente pode observar que as filas são muito grandes, perto do início do jogo, todo mundo querendo assistir, os cambistas fazendo festa, 40, 50 reais. O torcedor não vai pagar esse preço para chegar no estádio e ver um time sem paixão, que não foi o que aconteceu ontem. O Bahia jogou para vencer o jogo, jogou com a mesma garra, com a mesma determinação e técnica que jogou contra o Santos. Venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-1, com muita qualidade, e venceu o São Paulo aqui também com muita qualidade. E aí a gente fala, se tiver um time de qualidade, um time competitivo, o torcedor do Bahia, o torcedor do Vitória vai ao estádio e dá retorno financeiro ao clube. É muito simples. A gente sabe que é uma dificuldade de contratar novos atletas, atletas de alta qualidade, mas fazer no mínimo um time competitivo, porque o que a gente viu o Bahia era uma caricatura de time. E de repente resolveu acordar. Aí vamos ver as imagens, temos as imagens aí, pra gente acompanhar aí como é que foi a performance do Bahia contra o São Paulo, e o São Paulo que deu 4 no Botafogo no último jogo. De desfalque do São Paulo, apenas o Luiz Fabiano. Então quer dizer, o São Paulo estava completinho, sem apenas o Luiz Fabiano. Então não é desculpa. Mas é na largada logo do jogo. São Paulo mostrou disso aí. Tô no jogo e vim pra ganhar. O jogo foi muito equilibrado. A vitória, por isso que a vitória do Bahia é muito mais tão destacável assim, apesar de ter sido apenas novo, esse uniforme novo do Bahia, ele é diferente, né? O azul é mais claro, impressão minha. É o azul. Vermelho é mais assim. É o azul. E aí foi o jogador do Bahia, né? O azul, Paulo, do escudo. Esse aí é o azul do escudo. É porque a gente está acostumado com o azul do padrão do Bahia ser um pouco mais escuro do que o do escudo. Mas o azul do escudo é esse aí. Agora, uma coisa que eu achei meio complicada nesse padrão é que se você observar a parte do fundo, a parte do fundo ela vem as listras até onde chega o nome, depois do nome é um bloco azul, ele não continua a listra. Eu acho que ficaria mais interessante, mais bonito, se continuasse a lista que nem o padrão do ano passado. O padrão do ano passado era todo listrado na frente e no fundo também. O Souza perdeu de cabeça, ele não costuma perder esses gols. Na verdade, nesse lance aí, o zagueiro acabou afastando. Eu acho que se o zagueiro... o zagueiro chegou junto com o Souza e atrapalhou o Souza. Acabou afastando aí. São Paulo sempre chutando de fora da área. Você que fez o jogo ontem, JK? Fiz pela Rádio Cristal. E aí, o que você achou do jogo? Olha, o Bahia mudou muito, Paulo, o seu jeito de jogar a partir do momento que passou a ter jogadores, exemplo do Jussandro, na sua real posição, a exemplo também do Neto, que marcou já a sua estreia pelo Bahia, e ontem o Neto fez o melhor jogo vestindo a camisa do Bahia. Então hoje você tem na posição um lateral de ofício. Aí foi Tite e Jussandro. O Tite, inclusive, foi o Jussandro ali que terminou atrapalhando o Tite. Mas a bola ali era do Jussandro. Mas só que ele chutou, de repente, um bateu no outro. Tite tá mais recuado. E a bola espirrou. Os dois com a vontade de tirar a bola, acabou não prestando atenção no companheiro que estava perto. Acabou os dois tentando tirar e atrapalhou um ao outro. Agora foi um jogo extremamente movimentado. O time de São Paulo é muito bom. Muito bom, um time encorpado. O time de São Paulo valorizou o triunfo do Bahia? Com certeza. Agora o treinador Jorginho, né, ele já observava o São Paulo jogar e ele via que o garçom do São Paulo é o Jadson, né? Vamos ver se a gente recupera essa imagem aí. Essa imagem, eu quero recuperar essa imagem pra gente ver aí. Pra mim, errou o Jussandro. Errou o Jussandro, porque a bola tava indo em direção ao Tite. Mas a bola era dele. O Tite ia de encontro à bola para poder chutar pra frente. E ele foi atrás da bola, tentando recuperar. Só que o Tite já ia afastar, então ele acabou travando o chute do Tite. E aí travou, sobrou pro jogador do São Paulo, se eu não me engano, o Jadson, que ele quase marca. Ele acabou travando ali. Não, na realidade foi o Tite que falhou. Não, é porque assim, o Jussandro, na hora que foi para cortar a bola, o Tite estava armando a posição pro chute. O Jussandro deu um leve toque na bola e o Tite acabou furando, porque tirou da posição que ele ia chutar. E o Marcelo Lomba também destacar a atuação do Marcelo Lomba, que defendeu demais. Defesas como aquela do Cícero, que a bola ainda resvalou na trave, mas houve um toque bem leve do Marcelão, porque se ele não toca, gol. Eu não sei como esse rapaz aí... E o Jussandro, é bom lembrar, né, que Mano Menezes, é um bom jogador, mas ele sentiu. O Jussandro, como titular, é o primeiro jogo dele jogando aqui dentro de Salvador.
perante a torcida do Bahia. Um jogo importante. Entrou contra o Santos e contra o São Paulo ele sentiu no primeiro tempo. No segundo tempo ele melhorou. Ele foi bem melhor no segundo tempo do que no primeiro. É Fael, Fael. E o Sandro, inclusive, que tomou o terceiro cartão amarelo, num lance até bobo, né? Faltou um pouco de cancha, um pouco de... O arremesso manual, né? Ele retardou, ficou segurando a bola, a equipe do São Paulo ficou querendo que o jogo rolasse, Ele acabou segurando a bola, e o juiz acabou dando cartão a ele que tá fora. O São Paulo não teve vida fácil também não, viu? Tá fora do jogo contra o Atlético Mineiro, o Jussandro. Ou seja, improvisação na lateral esquerda, a não ser que o Jorginho queira utilizar o Gerson. Fora isso, vai ter que improvisar novamente. Porque... Agora, seja sincero aqui, é outro Bahia. Porque os jogos que eu fiz do Bahia era muito ruim. É outra mentalidade, viu, Paulo? Porque as peças são as mesmas. Não mudou praticamente nada, só entrou o Neto e o Jussandro. E foi o que fez a diferença. O futebol hoje moderno tem que ter jogadas pelos flancos. Será que o Falcão não viu isso? Será que o Caio não viu isso? Saiu o Oswaldo, né, que entrou no segundo tempo. Entrou também botando muito fogo. Um jogador veloz, né? Já era um jogo corrido. Foi do Ceará, você lembra? Com muitas oportunidades. Olha o São Paulo. Esse lance, pra mim, o juiz aí marcou impedimento, a bandeirinha no caso. Auxiliar marcou impedimento, mas não tava não. Nada. Porque o Fabinho... E ali era o Rodolfo. Tá vendo? O Fabinho lá, o Fabinho deu condição lá na direita. E ele marcou impedimento aqui. Ele marcou impedimento nesse primeiro lance. Foi no segundo lance. O primeiro lance não estava impedido, mas o segundo estava. Aí, esse jogador que chega agora está impedido já. Acabou nem dando em nada. E a jogada do Bahia, Paulo, foi uma jogada... Olha o Rogério Ceni. Aí foi o chute do Helder. Que errou muitos passes no começo. O Helder, ele é um bom jogador, ele desarma bem, ele ontem apanhou pra caramba, tomou um bocado de pancada, ele e o jogador do São Paulo, que eu não gosto, que foi o Adenilson, se eu não me engano, camisa 23 do São Paulo, eles se estranharam, o juiz chegou a dizer, chega, se encostarem de novo eu vou expulsar os dois. Aí foi o lance do gol do Bahia, o Rodolfo acabou errando. Do zagueiro. Mas eu destaco aí, não o erro do São Paulo, eu destaco a força de ataque do Bahia, Paulo. Tem uns 5 jogadores do Bahia, do Bahia marcando a saída de bola do São Paulo. Quer dizer, não foi apenas o erro do São Paulo. O Bahia tem feito muitos gols fora da área. E o Bahia mudou, o Bahia tá marcando dentro do campo do adversário. O Bahia hoje não marca do meio para trás. 5 jogadores do Bahia marcando a saída de bola do adversário. Significa que está pressionando e qualquer erro do zagueiro aí é gol. E você vê também, destaca um belíssimo gol do Gabriel. Se é um outro jogador aí, tenta chutar forte, ou então invadir. Deu no canto, ele tirou. E ele acabou tirando. Ele jogou, cortou, bateu o Rogério Ceni, um grande goleiro, que foi dela, né? Só que a bola bateu na costura, e quando a bola bate na costura, não tem pro goleiro. Sem chance nenhuma pro goleiro. É a bola no canto, lá na costura da rede. O goleiro se estica, não chega. E aí, JK, você acha que o Bahia agora é outro time, tem condição de enfrentar o Galo, o Atlético Mineiro? Atlético Mineiro que vem sem três jogadores. Quem? O Ronaldinho Gaúcho não vem. Não vem. E o Miguel lá vem. Tomou o terceiro cartão amarelo. Se eu não me engano, o Hever também não vem. E eu vou ficar devendo pro torcedor aqui na quarta-feira, eu digo, o terceiro jogador do Atlético Mineiro. Jogador importante, titular também, que não joga contra o Bahia. Ou seja, não é que o Bahia passa a ter mais chance, é que o jogo fica mais fácil. Sem o Ronaldinho Gaúcho, que está em uma grande fase. O Ronaldinho está na grande fase e vem fazendo diferença dentro do time do Atlético. O Atlético Mineiro é o time que está em alta performance na competição. Agora você acha que o Bahia encontrou o futebol? O torcedor do Bahia, quarta-feira, com essa vitória de ontem, dá para chegar junto, torcedor? Olha, a chegada do Jorginho, como disse muito bem, motivou o time do Bahia. E outro detalhe, volto a colocar da mesma forma que eu coloquei aqui há poucos instantes. O Bahia hoje tem lateral de ofício, tanto na direita como na esquerda. Contra o Atlético não terá o Jussandro. Vai ter só apenas o Neto na lateral direita. Pelo terceiro cartão, mas o Helder vai para aquela posição e faz muito bem. Ou ele coloca o Helder improvisando, ou ele usa o Gerley. Mas eu prefiro o Helder improvisado na posição. Ele falou, perguntaram na coletiva, questionaram ele justamente sobre o Gerley. Falaram que o Gerley já estava afastado do grupo, porque o técnico que estava no Bahia disse que o Gerley não tinha condições de vestir a camisa profissional do Bahia. Ele disse que queria observar o jogador, porque isso aí foi uma avaliação do técnico que estava. Ele quer avaliar o jogador, mas eu acho muito improvável. E se o cara chegar a arrebentar, e aí? Ninguém desaprende a jogar de uma para outra. Pois é. Agora, com relação ao coletivo de Jorginho, foi colocada a questão do Dionis, né? O Dionis a gente sabe que é um jogador, melhor, Dionis não, o Jones Carioca. É um jogador que não caiu nas graças da torcida,
Ele fazia com o João Santana o papel que o João Santana pedia para ele fazer dentro de campo. Então perguntaram, né, o porquê da colocação do Jones Carioca. Aí ele falou, olha, quando a gente chega, a gente encontra o elenco pronto, a gente não tem aquele direito de escolher o jogador. Então é aquela velha máxima, né, como dizia Evaristo de Macedo, jogador ruim a gente despacha, manda embora, porque vai precisar dele em algum jogo. Como foi ontem, precisou do Jones Carioca dentro da leitura que o Jorginho fez a partida. Mas jogou bem? Não comprometeu, não comprometeu. Inclusive, ele atuou na posição do Gabriel, deixando o Gabriel livre no meio para marcar o gol. Porque se o Júnior não estivesse no campo, o Gabriel estaria na direita, não estaria no meio. Agora só, Paulo, uma última sobre Jones. A torcida tem que aprender que não se vai o jogador na hora que ele está entrando. Incentive o seu clube. Como é que você vai vaiar o jogador na hora que ele tá tirando o colete para entrar em campo? Ele já entra desmotivado. Não existe isso. Se você não gosta dele, fique calado. Não foi vaiado ontem. Foi vaiado pouco, mas quem estava ali perto do banco vaiou muito o jogador. Isso desestabiliza a cabeça do jogador. Muito bem. Então, mas o Bahia venceu ontem na competição. 1-0 São Paulo, é o que vale, tá na conta, é o que entra na história com vai ou sem vaia. Tomara que o Bahia aí, portanto, agora um detalhe, viu, Paulo, que a gente chama atenção. A partir de ontem, domingo, já está tendo uma sincronia entre a torcida e o time. Isso é importante, como já está acontecendo com Vitória. Ambas as equipes, quando iniciaram as suas competições, essa sintonia não estava havendo entre torcida e equipe. Hoje não, hoje tanto o Vitória está tendo essa sintonia com a torcida, como também o Bahia. A partir de ontem, o comportamento da torcida em Pituaçu já foi diferente de outros jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E é do Vitória que a gente fala em instantes, o Vitória que empatou contra a equipe do América de Natal e que vem o Criciúma amanhã. Detalhes em instantes. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Estamos de volta de novo para falar agora do Vitória. O Vitória que empatou com a equipe do América de Natal, 2-2, um jogo extremamente movimentado em Goianinha, no estádio Nazarenão, onde ventava uma barbaridade. Ventava muito, chovia, enfim, ficou protegido. Mas o Vitória... Não, na hora que começou, antes de começar o jogo, tivemos dificuldades. As emissoras de rádio tiveram dificuldades incríveis para fazer a transmissão. Enfim, poucas emissoras conseguiram fazer as transmissões. Porém,
Graças a Deus a gente lá na CBN conseguiu fazer É o Catugi com a aerodinâmica dele e ficou difícil. Ficou difícil. Tava ventando muito, enfim. Vamos falar do Vitória, né? Vamos ver as imagens? O Vitória que ontem o atributo do vento, viu? Que o Vitória jogou muito. Um time maduro. O primeiro gol que foi um vacilo. Foi um vacilo da zaga. O zagueiro e ali o tentou Lúcio cortar. acabou fazendo o gol, né? Na entrada da área. E aí faz a comemoração para a equipe do América, que é um estádio extremamente improvisado, agora é difícil, um estádio lá que só dá para Intermunicipal. Mais uma vez, né, Paulo? Esse estádio é para Intermunicipal, não tem condições de fazer Campeonato Brasileiro aí. O Campeonato Brasileiro da Série B hoje não é mais aquele refúgio da Série A. Antigamente o Campeonato Brasileiro da Série B era aquele campeonato que ninguém queria saber. Hoje em dia, pela qualidade do campeonato e pela importância do campeonato, esses estádios já não deveriam ser permitidos, não. É uma competição nacional de extrema importância a Série B. Agora, há de convir também que a preparação do país para a Copa do Mundo fez com que alguns grandes estádios fossem fechados para a reforma e aí terminou apertando, né, para esses clubes. Apertou muito, inclusive Natal, né? O ABC não liberou o estádio para o América jogar. E a equipe do Vitória, Paulo, mais uma vez com espírito de campeão, espírito de reação. Começou perdendo e foi pra cima querendo vencer o jogo. Eu tinha falado nesse lance aí que o Pedro Quem tinha que cobrar essa bola com força, que era justamente a bola ia contra o vento. E aí o deslocamento da bola automaticamente favorecia quem ia fechando, os zagueiros do Vitória, e foi o que aconteceu. O gol do Vitória, o Vitor Ramos subiu ali, você viu uma jogada estreita, você vê que a bola sobe, ela vai, depois ela desce de vez, ó. E ainda pegou entre a cabeça do zagueiro do Vitória. Foi isso que até acabou contribuindo pro gol, porque ele cabeceou para baixo e aí acabou batendo aqui nas costas do jogador do América do Rio Grande do Norte e subiu. E aí encobriu o goleiro. Cobriu o goleiro e acabou marcando. Você fez esse jogo também, né, JP? Fiz esse jogo. Você vê a bola, ela desce, ela tem uma dinâmica diferente. E aí começa... Agora sim, o time do América de Natal não foi uma presa fácil para a Vitória não, viu? Valorizou esse empate. Foi um time que também perdeu alguns gols, entrou lá o Max depois, um jogador que deu uma movimentação muito complicada. O Isaac jogou no primeiro tempo, agrediu muito ali os jogadores do Vitória, os zagueiros do Vitória, mas com a entrada do Max, só faltou o Jorginho, né? Entrou o Max, só faltou o Jorginho. Isso. O Jorginho ficou no domingo. Ficou no domingo. Foi pro domingo. Mas agora o Vitória é um time que está preparado para subir para a Série A. Por isso que eu destaquei, Se é um time Paulo, preparado, aí o gol, o Willi, né, que ele vai fechando. Por isso que eu destaquei a vontade do Vitória, o espírito de campeão do Vitória. Tomou o gol, a equipe do América do Rio Grande do Norte não é boba. Não. E o Vitória foi pra cima, virou a partida. Tecnicamente ainda é um time muito ruim. Mas é bem arrumadinho. Dificilmente vai subir. É bem arrumadinho a equipe do América Mineiro, ou do América do Rio Grande do Norte. Dificulta muito, inclusive dificultou a vida do líder. Eu acho que é o time que está jogando com o melhor futebol hoje na Série B, que é o Vitória, sem sombra de dúvidas. Agora a torcida rubro-negra está tão acostumada a vencer fora, né? Que jogar fora é a mesma coisa que tá jogando dentro de casa, tá jogando no seu santuário, que é o Barradão. Então esse empate a gente viu que o torcedor do Vitória não comemorou bastante. Mas deveria comemorar, Bijota, porque o jogo foi difícil, muito difícil. E a equipe do América do Rio Grande do Norte dificultou muito o trabalho do Vitória. Isaac jogou no Bahia, né? O jogador já é do Bahia. Agora, o que o torcedor do Vitória ainda não se deu conta é de que cada vitória é importante, porque é um caminho já pavimentado para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2013. Me parece que faltam 5 ou 6 triunfos. Seria isso, Márcio? Você está com a estatística na mão? 6 vitórias, mais ou menos. 6 vitórias. Então, se 18 pontos, se o Vitória amanhã... Vitória tem 48. 48 mais 18, me ajuda aí, você que é bom de matemática. Vamos ver se tá 60. O gol do... Suficiente. A gente vê aí o gol. O zagueiro também jogou de zagueiro, né? Os dois zagueiros resolveram aparecer justamente em bola parada. Dessa vez, no mesmo gol, olha lá, ó. Você vê que aquela bola, ela pega uma dinâmica diferente. A descida dela é muito rápida, ó. E aí, portanto, o segundo gol é um empate aí da equipe do América. E se teve um jogador que teve destaque no Vitória ontem, foi o goleiro Deola. Foi, trabalhou demais. O goleiro Deola garantiu o empate no Vitória. Porque o Max pegou uma bola, não sei se a imagem vai mostrar aí, que ele quase acaba o jogo. Acabou aquele problema do Vitória, de que há quem escala o goleiro é o preparador de goleiro. Foi o Renan, foi o Douglas, o Deola chegou e fez, vocês não querem jogar não? Pronto, me dê.
vestiu a camisa número 1 do Vitória, Mas ele veio é pra o titular e é absoluto. E não veio só pelo nome não, tá mostrando que a qualidade dele tá superando o nome Deola, porque É ele um veio excelente vestir a goleiro. camisa e Mas tá ele mostrando que sempre foi um excelente goleiro. A Mas questão, perfeito, faltou espaço né? para ele dentro do Palmeiras. Vai aquela questão de o treinador gostar ou não gostar do jogador. E o Filipão, a gente sabe que é meio barrento. Então o Deola pode ter feito alguma coisa que desagradou o Filipão. Mas hoje, na minha opinião, o Deola está no nível de Marcelo Longo do Esporte Clube Bahia. Inclusive o Vitória, que o torcedor aqui vai um apelo, acho que nem precisa, né, Paulo? A gente nem deveria estar falando isso aqui, porque já é questão de obrigação, porque o time está fazendo a parte dele dentro de campo, o torcedor tem que fazer a parte dele fora. Não aceito menos de 35 mil pessoas no Barradão na terça-feira. E uma contra tem o que adversário ser. direto do Vitória, É que o vice-líder. Né? O Criciúma tem 45 pontos, o Vitória tem 48. O Vitória ganhando vai a 51 pontos, 6 pontos de diferença. É jogo de final de campeonato. Aí é no E tem um goleador. Esse jogo de amanhã pode garantir o campeão da Série B. É a final antecipada da Série B. É a final. Inclusive o Vitória que pode contar já com a presença do Leilson, recuperado do edema muscular. O Dinei, uma lesão no joelho. E do sequestro relâmpago, né, que ele sofreu. E do Nino também, que está se recuperando de uma lesão muscular, um desconforto muscular também. Provavelmente vai poder jogar amanhã. Esses jogadores já estão... A única dúvida maior é o Nino, que ele não jogou no sábado justamente contra o cansaço muscular, mas o Leilson e o Dinei já estão E o Léo não recuperados. comprometeu. O Léo fez uma boa Não partida. Não, mas o técnico do Vitória perdeu a paciência com ele, tanto que tirou o lateral. Ele pra mim, ele não fez uma boa partida. Mas o melhor lateral direito hoje do Vitória, com certeza é o Nino. Quando entra, com sua velocidade, acho que incendia o jogo. É um jogador que realmente é o grande destaque do lateral direito do Vitória. Não tem outro. Eu queria chamar a atenção, porque esse estádio ele não oferece condições. Todo respeito ao pessoal de Goianinha, recebeu a gente muito bem lá. Mas esse estádio não tem condições nenhuma. Pra você ter uma ideia, a Rádio Itaparica não conseguiu o repórter falar. Há tudo com muita dificuldade. A Rádio Sociedade só veio falar os 28 minutos. A Rádio Excelsior não falou, se não me engano, vou pro telefone. A Rádio Metrópole já na hora de começar o jogo. O recurso que a gente teve na CBN é porque a estrutura da Rede Bahia acaba favorecendo e quando cai o sinal a gente entrava pelo satélite. Agora, é difícil fazer futebol em estádios como esse. E isso vai um alerta para os estádios da Bahia, que a gente também acontece isso no Campeonato Baiano, alguns estádios que você não tem cabine, inclusive ontem não tinha cabine, de sábado não tinha cabine para imprensa. Ficou todo mundo no bolo lá. Complicado. Quem ouvia tudo ouvia a CBN junto, e quem ouvia a CBN ouvia tudo. Entendeu? E a gente... Foi uma narração coletiva. Não se pratica futebol hoje em dia no estádio desse. Na hora do gol, todo mundo gritou junto. Não tem banheiro. É o jogo do líder. O jogo do líder. O Brasil inteiro está de olho no Vitória. Tem grandes jogadores do Vitória, grandes clubes do Brasil interessados nos jogadores do Vitória. Então... Agora, já o gramado é muito bom. Agora, estrutura para a imprensa, para o torcedor... É o que vai você colocar. É a mesma coisa, Paulo, comparando assim, o que vai acontecer com o Brasil na Copa. Não, mas nós vamos ter grandes estádios para a prática do futebol. E a infraestrutura da cidade? Mas aí a gente prever o futuro é meio complicado, né? Eu não falo que tá acontecendo agora. Agora, em termos de comunicação, o Brasil tem que avançar, né? Tem que acordar que nós estamos às vésperas, ou à véspera já de uma Copa das Confederações, que vai ser ano que vem aqui no Brasil, e estamos às vésperas de uma Copa do Mundo, e a comunicação no país não avançou. Muito embora a internet e a velocidade tenham aumentado, 10, 15, 50 megas, mas só que esse sistema de comunicação em estádios ainda o governo brasileiro não acordou, o Anatel, que é o órgão responsável por acompanhar essa questão de comunicação, ainda não se atentou de que tem que cobrar dessas empresas. Márcio, obrigado mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Paulo. Boa noite já, né, Paulo? E um apelo ao torcedor do Vitória. É 35 mil pessoas amanhã, é Vitória e Criciúma, é jogo de final. É o líder e o vice-líder do campeonato. Menos de 35 a gente não aceita. Muito bem. Mais uma vez, obrigado para você pela primeira vez aqui com a gente, J. Carlos. Primeira vez aqui a gente se sente em casa. E agora um recado para o torcedor do Vitória. Amanhã, vista a camisa, coloque a bandeira na janela da sua residência. Você que tem o seu automóvel
coloque a bandeira no capô do seu carro, vá pra rua, vamos incendiar o Manuel Barradas, porque o futebol do Nordeste tem que ser fortalecido. O Vitória na Série A, ao lado do Bahia, vai fazer com que o futebol da Bahia seja mais respeitado e, no todo, o futebol nordestino, Paulo. Um abraço a todos, estaremos de volta quarta-feira para falar do jogo do Vitória de amanhã e também do Bahia na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Um abraço a todos, tchau, tchau, boa noite.